E aí, tudo bem? Você viu aquela notícia de que o Felipe Neto, aquele famoso youtuber, foi indiciado por corrupção de menores? De acordo com a notícia, ele teria praticado esse crime porque nos vídeos, em alguns dos vídeos dele no YouTube, ele não teria indicado a classificação do vídeo, se era permitido ou não para menores de 18 anos. E com isso, então, o delegado, por meio de uma investigação do próprio Ministério Público, ele teria indiciado o Felipe Neto por esse crime, do artigo 244B, né? Seria que, eu vou ler para vocês aqui a fundamentação, né, o motivo, né? Seria a publicação de material impróprio para crianças e adolescentes em seu canal do YouTube, por não limitar a classificação etária dos vídeos com conteúdo e linguajar inapropriado para menores. Tá, e aí a dúvida que surge é, esse ato, ele se enquadra no 244B do Estatuto da Criança e do Adolescente? O fato do Felipe Neto ter publicado vídeo sem indicar a classificação etária, né, sem indicar qual seria a limitação desse vídeo, se enquadra na figura típica do artigo 244B? Para a gente poder chegar nessa conclusão, a gente precisa descobrir, ou melhor, precisamos analisar o que diz o 244B. Veja comigo, eu vou ler para você. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la. Então nós temos aqui dois verbos, que é corromper, duas ações, que é corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos. E temos também o meio, né? Ou seja, como que se dará essa corrupção ou a facilitação à corrupção, que será praticando o crime em conjunto, né? Praticando com ele a infração penal ou induzindo a praticar, certo? No caso do Felipe Neto, o que acontece? Como a situação dele diz respeito a postagens, a vídeos disponibilizados no YouTube, nós não temos como classificar essa conduta com base no primeiro modo, que é com ele praticando a infração penal, porque aí, no caso, ele não estaria em concurso de agentes, né? Ele não estaria praticando o crime em conjunto com um adolescente, com um menor de 18 anos. A única forma que ele poderia de praticar essa conduta do 244B seria por meio da segunda figura, do segundo meio, que era induzindo a praticar a infração penal. Então ele deveria, por meio do vídeo, induzir alguém a praticar um crime. Não é só um alguém, é um menor de 18 anos. Só que o que acontece? A gente não consegue visualizar essa conduta, né, por meio tanto das notícias que foram disponibilizadas, até mesmo com base nos vídeos, porque a gente não vê ali vídeos em que há o induzimento à prática de crimes, de infrações penais. Pode existir um linguajar inapropriado? Sim, é possível, né? Mas isso por si só não é suficiente para caracterizar a infração penal do artigo 244B, que, como eu disse para vocês, exige a corrupção ou que a facilitação, que seja facilitada a corrupção por meio tanto da prática em conjunto, ou seja, em concurso de agentes, ou por meio do induzimento à prática do crime, que nós também não conseguimos visualizar por meio aí das postagens que foram realizadas. Então, assim, quando a gente fala de direito penal, ação penal e tudo mais, temos que ter muito cuidado, porque nem sempre as ações
nem sempre as condutas que são indiciadas, elas necessariamente representam a prática de um crime. Até mesmo porque a autoridade policial, o delegado, ele por meio das investigações, né, a própria defesa do Felipe Neto aí veiculou que não teria ocorrido aí a oitiva dele ou investigações mais aprofundadas. Então, acaba sendo uma opinião do delegado que vai remeter agora esse inquérito policial ao Ministério Público, que deverá analisar o inquérito e decidir se denunciará ou requisitará o arquivamento do inquérito policial, certo? Mas, de qualquer modo, em resumo, para que a gente fale em corrupção de menores, é preciso que exista efetivamente a corrupção ou a facilitação à corrupção, que essas condutas elas ocorrerão, como o próprio 244B diz, por meio da prática em conjunto, né, com menor de 18 anos, a prática de uma infração com menor de 18 anos, ou o induzimento, que aí, no caso, o induzir incutir a ideia, fazer com que o adolescente, o menor de 18 anos, ele se sinta encorajado a praticar um crime. E aí eu particularmente acho que nós não estamos diante dessa hipótese. Beleza? Um grande abraço e até a próxima.